Prestem atenção no que este irmão, este abençoado está falando. Ele está corretíssimo. Depois do vídeo dele eu vou colocar o estudo bíblico de 1 João capítulo 2, verso 27. Prestem muita atenção. Ninguém vai à igreja ou sai da igreja. Biblicamente isso é impossível. E eu vou mostrar isso aqui para você hoje. É só mais um dos grandes enganos do evangelicalismo. É só um desespero com relação àqueles que estão cansados de ser enganados e manipulados e estão saindo das denominações e são intitulados como desigrejados. Vamos lá, vou dar vários textos bíblicos para você e depois mais algumas provas. Então, em 2 Crônicas, capítulo 2, o versos 4 a 6, Salomão diz o seguinte: eu vou construir uma casa para Deus, para que nós possamos fazer sacrifícios a Deus. Mas se os céus não podem contê-lo, e os céus dos céus não podem contê-lo, como ele caberia numa casa? Salomão está sendo claro, Deus não cabe numa casa. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 47 e 48, diz o seguinte: Salomão construiu uma casa para Deus, mas Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Atos dos Apóstolos 17, 24 diz: o Deus que fez os céus e a terra não habita em templos feitos por mãos humanas. 1 Coríntios 6, 19 vai dizer que eu e você é que somos a casa de Deus, a casa do Espírito Santo, ok? Pedro vai dizer que nós somos pedras vivas, construindo a casa de Deus, que é a casa espiritual. A casa de Deus é uma casa espiritual construída de pedras vivas, não de pedras tiradas da natureza ou tijolos feitos por mãos humanas, mas pedras que vivem, como eu e você. Nós somos a casa de Deus. Hebreus 3:6 vai dizer que eu e você somos a casa de Deus. Agora vamos lá, querido. Quando Paulo falava, quando a Bíblia diz que Paulo perseguia a igreja de Deus, ele perseguia um templo, é isso? Paulo perseguia o lugar que as pessoas frequentavam ou ele perseguia as pessoas? Quando Jesus diz assim, eu edificarei a minha igreja, ele estava falando que ia edificar um templo? Se foi, ele demorou muito, porque o primeiro templo para o cristianismo foi construído entre o ano 319 e 325, no século IV. Então, durante 3 séculos, a igreja não frequentava templos. Era nas ruas, nas praças, nas florestas, nas matas, na beira do rio, na beira do mar, dentro das catacumbas, escondidos. Não havia templo. Então, quando Constantino, o imperador, mandou construir entre o ano 319 e 325, é isso que Jesus demorou para edificar a igreja dele? Outra coisa, quando Jesus fala, e os apóstolos também repetem isso aí, que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, ele vai buscar uma construção, é um prédio que ele vai buscar, é isso? Ou são pessoas? Entendeu, querido? Não tem como eu frequentar a igreja, porque a igreja sou eu, ok? A igreja sou eu. E não tem como sair da igreja, que a igreja sou eu. É lógico que um membro fora do corpo vai morrer, mas a igreja de Cristo é um corpo místico, não um lugar que se frequenta. Agora, qualquer lugar que a igreja de Cristo frequentar e que ali estiver sendo anunciado o verdadeiro evangelho, estiver dando um verdadeiro alimento espiritual, eu digo que você deve sim congregar, que seja na rua, na praça, na floresta, na mata, entende? Na beira do rio, na beira do mar, dentro da catacumba ou em templos, ok? Então, a pessoa parar de frequentar um templo não quer dizer que ela não está indo à igreja, não quer dizer que ela saiu da igreja, ela não frequenta o templo, mas ela crê em Cristo, ela crê no evangelho, ela tenta viver o evangelho de Cristo. Entendeu isso aí? Estudo Bíblico, 1 João 2 verso 27, Nova Versão Internacional 2023. Introdução,
1 João 2 verso 27 é um versículo fundamental dentro do contexto da carta, abordando a segurança espiritual dos crentes e a suficiência da orientação divina. No capítulo, João adverte contra os falsos mestres e o espírito do anticristo, que procuram desviar os cristãos da verdade. Em meio a essa ameaça, o versículo 27 oferece um conforto e uma garantia. Os crentes verdadeiros já receberam uma unção que lhes permite discernir a verdade e permanecer em comunhão com Cristo, mesmo sem depender totalmente do ensino humano. Contexto histórico. A carta de 1 João foi escrita em um período de crescente confusão doutrinária na igreja primitiva. Falsos mestres, com inclinações gnósticas, estavam a disseminar ensinamentos errôneos sobre a natureza de Jesus Cristo, a importância da obediência e a realidade do pecado. João escreve para fortalecer a fé dos crentes, reafirmando a verdade do Evangelho e expondo os erros daqueles que se afastaram. O capítulo 2 aborda especificamente a necessidade de confessar o pecado. 1 João 1, verso 9, obedecer aos mandamentos de Deus, 1 João 2 versos 3 ao 6, e amar os irmãos, 1 João 2 versos 9 ao 11. O surgimento de anticristos, 1 João 2 versos 18 ao 19, e a advertência contra o amor ao mundo, 1 João 2 versos 15 ao 17, ilustram a tensão e a necessidade de discernimento que os crentes enfrentavam. A unção mencionada em 1 João 2 verso 20 e verso 27 refere-se à presença e ao poder do Espírito Santo, que guia os crentes na verdade e os capacita a resistir às influências enganosas. Interpretação. Em 1 João 2 verso 27, João afirma que os crentes possuem uma unção permanente, recebida diretamente de Deus. Esta unção é amplamente entendida no contexto da teologia protestante trinitária como o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que habita em cada crente no momento da conversão. 1 Coríntios 6 verso 19. A promessa de que os crentes não precisam que alguém os ensine não significa que o ensino humano é irrelevante ou dispensável. Pelo contrário, o ensino bíblico, a pregação e o discipulado são importantes para o crescimento espiritual. O que João enfatiza é que o Espírito Santo capacita os crentes a discernir a verdade, a interpretar a Escritura e a resistir aos ensinamentos falsos, conferindo-lhes uma base sólida e independente para a sua fé. O Espírito Santo é o intérprete final da Palavra de Deus. A ênfase em permanecer nele como ele os ensinou sublinha a importância da obediência e da prática dos ensinamentos de Jesus. A unção não é apenas uma fonte de conhecimento, mas também um poder para a transformação pessoal e para viver uma vida que agrada a Deus. Para os crentes contemporâneos, este versículo serve como um lembrete da presença constante e da orientação do Espírito Santo em suas vidas, capacitando-os a viver de acordo com a vontade de Deus e a resistir às tentações e aos ensinamentos enganosos que confrontam a fé cristã. Veja as referências. João 14 verso 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Este versículo complementa 1 João 2 verso 27 ao explicitar a função do Espírito Santo como professor e guia dos crentes, capacitando-os a compreender e a aplicar os ensinamentos de Jesus.
enfatiza que o Espírito Santo não apenas introduz novas verdades, mas também ilumina e recorda os ensinamentos já recebidos, assegurando a fidelidade à mensagem original. 1 Coríntios 2 versos 10 ao 16, Deus, porém, o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Esta passagem de Paulo aprofunda a compreensão da unção como a habitação do Espírito Santo que concede aos crentes a capacidade de compreender a mente de Cristo e discernir a verdade espiritual. Revela que o Espírito Santo não só ilumina a mente, mas também transforma a forma como os crentes pensam e percebem a realidade, permitindo-lhes viver de acordo com a vontade de Deus.